Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 12º episódio do podcast Mais que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. E o tema de hoje são as 4 estratégias para que você não venha a falhar no seu planejamento financeiro. Por que eu decidi trazer esse tema, né? Lá no final de 2022, nós discutimos, e eu fiz um episódio, né? Eu fiz uma tríade, na verdade, e um desses episódios em que eu discuti sobre tomada de decisão, planejamento financeiro e organização financeira. No de planejamento, eu fiz um convite, né? Que você sentasse e definisse quais eram os seus objetivos para 2023. E pode ser que você tenha estabelecido alguns objetivos, e agora, como a gente já está encerrando o primeiro mês do ano, né? Por incrível que pareça, já se foi o primeiro mês do ano, pode ser que tu tenha parado e pensado assim, puxa vida, eu tinha estabelecido coisas que eu ainda não cumpri. Alguns exemplos. Pode ser que lá naquele episódio tu tenha parado, feito seus objetivos, suas metas, e tenha estabelecido que você iria investir um valor mínimo por mês, mas que todo mês, regularmente, você estaria investindo. E aí pode ser que a gente esteja chegando aí no final de janeiro, né? E você ainda não tenha investido nada. Pode ser que lá no seu planejamento você tenha estabelecido que a partir de 2023 você ia se organizar, você ia saber exatamente quanto tu ganha, ia saber quanto tu gasta, ia ter toda essa gestão financeira. E pode ser que você ainda não tenha parado para fazer essa gestão financeira. E ainda, né, pode ser que você tenha o perfil da Joana e que acaba comprando mais do que pode, né, gastando mais do que o orçamento permite. E aí você lá no seu planejamento parou e pensou assim, não, em 2023 eu não vou mais cometer esse tipo de deslize e eu vou me organizar financeiramente. E não vou mais comprar. E aí pode ter sido que tu tenha saído aí para as tuas férias e comprou alguma coisa que não tinha sido planejado. Então, percebe que, independente do objetivo que tu estabeleceu, há uma probabilidade que tu já tenha falhado, né, nessa organização. E aí a gente tem que parar e pensar, será que sou eu, né, que realmente não cumpri, sou uma pessoa irresponsável ou sou uma pessoa que não cumpre com aquilo que estabelece? Ou o que acontece que eu não estou conseguindo manter os compromissos que eu tenho feito comigo mesmo, né? E aí, pensando nisso, né, e aproveitando que ainda é início do ano e que a gente ainda tem tempo hábil para corrigir esses problemas, foi por esse motivo, pensando nisso, que hoje eu trouxe esse episódio falando das 4 estratégias para que a gente consiga identificar, então, primeiro, os motivos pelos quais a gente falha e como que a gente pode corrigir essas falhas, né? Para que a gente, a partir de fevereiro, já consiga empregar esses objetivos e não mantenha, né, essas falhas e não fique se sentindo extremamente frustrado, porque, meu Deus, eu não tenho cumprido com os meus objetivos, eu não tenho dado conta. Então, eu vou mostrar as 4 estratégias que a gente tem partindo, né, dos problemas, né, dos aspectos que fazem com que a gente falhe. Então, primeiro eu vou falar como a gente vai falhar, né? Ou como tu tem falhado, como eu por vezes falho também. E aí, dentro de cada uma das falhas, as estratégias que a gente pode empregar para minimizar o risco daquela falha. Então, esse vai ser o tema do episódio de hoje. E eu espero que realmente juntando lá com o episódio de planejamento, né, tomada de decisão, também de organização financeira, esse seja um episódio que você possa se apropriar e realmente empregar aquilo que eu estou falando aqui, que eu vou trazer, né, sempre com base científica, para que você não chegue no final de 2023 e se sinta completamente frustrado porque não deu conta de cumprir com os objetivos que você tinha estabelecido. Então, 4 estratégias, 4 falhas e, junto às falhas, 4 estratégias para que a gente consiga se manter, né, nessa linha e consiga cumprir com os objetivos que a gente estabeleceu. Antes de começar, deixa eu me apresentar, se você está aqui pela primeira vez. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Estou aqui toda terça-feira às 19 horas para trazer conteúdos científicos, né? Até hoje eu estava pensando sobre isso, eu estava numa mentoria hoje de manhã, né? E aí eu estava pensando sobre isso, assim, como é que eu me caracterizo, né, falando no podcast. E aí eu pensei, na realidade, o que eu faço aqui é uma divulgação científica, né?
Então, o podcast é uma divulgação científica, só que a gente traz essa ciência, né, simplifica isso para que a gente consiga empregar nas nossas vidas. Então, seja muito bem-vindo. Se você gostar desse conteúdo, esse conteúdo for útil para você, compartilha com mais pessoas e vamos fazer com que mais e mais pessoas tenham aí, né, consciência de consumo e tenham uma relação com o dinheiro melhorada, não só olhando para os números, mas olhando para comportamento. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Quais são as 4 coisas que a gente fale e, a partir dessas falências, né, quais são as 4 coisas que fazem com que a gente não se mantenha, né, no nosso planejamento e como que nós podemos implementar estratégias para minimizar essas falhas. Quais são essas falhas? Bom, a primeira falha é a tentação, né? Se nós pensarmos, nós somos expostos à tentação 24 horas por dia, né? Então, a todo momento, nós temos estímulos que fazem com que a gente tenha vontade de comprar, menos vontade de investir. Então, todo momento nós estamos diante de tentações. Então, tentação é uma primeira coisa que faz com que a gente acabe não dando conta de seguir o planejado. Alinhado à tentação, a gente tem uma coisa que se chama antecipação de prazeres, né? Já que eu estou diante das tentações, se eu deslizo, eu estou antecipando um prazer que por hora ou por vezes eu não tenho condições de pagar. E isso a gente faz com certa recorrência. Além disso, né, além de estar exposto à tentação e querer antecipar esses prazeres, por vezes a gente não tem motivação suficiente para se manter firme naquela direção daquele nosso objetivo, daquela nossa meta. E aí a gente também falha. E por fim, mas não menos importante, por vezes o planejamento que você fez foi um planejamento que tirou os pés do chão, um planejamento que não era coerente com a tua realidade. E isso também pode fazer com que tu fale. Então essas são as 4 coisas que acabam fazendo com que a gente vá não cumprir, né, com os objetivos estabelecidos, e dentro de cada uma delas, eu vou explicar cada uma delas e vou também trazer estratégias que a gente pode implementar para minimizar os riscos delas. Para começar a falar de tentação, eu não posso deixar de comentar sobre as estratégias de explicação do Richard Thaler, né? No livro, eu já falei 1000 vezes desse livro aqui. Então, fica aí a sugestão, mega sugestão de leitura, né? Que é o Misbehaving, do Richard Thaler, que realmente é um livro muito bom. E aí, nesse livro, ele conta a história, né? Na verdade, ele vai introduzindo vivências que ele tem em meio à pesquisa e às relações. E aí ele conta a história de que toda vez eles iam almoçar e tinha sempre uma castanha em cima da mesa. E aí meio que ficou com a piada da castanha, né? Se você quer almoçar, não tem a castanha ali na frente, porque tu não vai conseguir comer só uma. E isso realmente acontece, né? Pensa que, por exemplo, um dos teus objetivos, né, lá empregado no planejamento de 2022, final de 2022 para 2023, digamos que um dos teus objetivos tenha sido fazer dieta, né? E aí, na tua casa, tu tá faminto, e tu chega em casa depois de um dia inteirinho de trabalho, em cima da mesa tá a caixinha da castanha aberta. Tu, por um momento, vai completamente esquecer o fato de que tu estava em dieta. Porque a tua atenção tá, eu preciso matar minha fome? O que eu tenho à disposição para matar minha fome? A castanha que está aqui aberta, então eu vou pegar e vou comer a castanha. E aí, no que tu come a castanha, falhei, né? Mas por que tu falhou, né? E essa é a brincadeira que o Richard Thaler fazia com todo mundo, né? Porque tu estava diante de uma tentação, né? E nós somos suscetíveis a cair em tentações muito facilmente, muito facilmente. Tu tinha um problema a ser resolvido, a tua fome, né? Então, naquele momento, tu não tinha racionalidade, tu tinha o foco num objetivo de curto prazo, que era matar a tua fome. O objetivo de longo prazo, que é fazer a dieta, nesse momento ele foi completamente sucumbido, porque a tentação estava ali na tua frente e aí tu vai ali e come, né? Se tu parar pra pensar, isso acontece muito. Eu não sei como que é na sua casa. Mas, por exemplo, na casa da minha mãe, o negócio é o tal do amendoim. O amendoim a mãe deixa sempre um pote cheio de amendoim. Segundo ela, é para que quando a gente chegue, coisa que eu vou uma vez por ano, e ela diz que não, que é meu irmão, que às vezes vai,
que tem que ter comida, né? E aí ela tem sempre um pote de amendoim. Eu pergunto assim, mas tu não come, né, mãe? Não, eu só dou umas mãozadinhas. Ou seja, o fato do amendoim estar ali à disposição faz com que constantemente ela coma. Então, isso é a tentação, né? A tentação é nós estarmos expostos constantemente a coisas que nos desviam do objetivo que nós tínhamos estabelecido. Então, eu tinha estabelecido um objetivo de seguir uma dieta, mas diante da tentação do amendoim, diante da tentação da castanha, eu acabo caindo nessa tentação. E aí, eu descumpro com o meu objetivo inicial, que era fazer dieta. Então, a tentação é isso. Se nós formos trazer a tentação para o lado financeiro, a gente tem diversas evidências científicas que comprovam que as tentações, elas fazem com que a gente gaste mais, que a gente compre mais. Quer ver alguns exemplos? Teve um experimento muito legal, eu acho que eu já comentei aqui. Eles pegaram e avaliaram o uso de cartão de crédito, né? E aí eles simplesmente entregaram um novo cartão de crédito para as famílias. E esse cartão de crédito, eu até falei no último episódio sobre isso, né? Porque ele entra muito dentro de contabilidade mental, que foi o tema do último episódio. No momento que a família recebe esse novo cartão, o que ela faz? Ela pega esse novo cartão, dá um carimbo ali, né? Uma nova receita e sai gastando. Só que o cartão de crédito, na realidade, o que representa além desse processo de contabilidade mental? Ele representa um novo estímulo para o gasto, uma nova tentação. E aí a pessoa vai lá e consome. Então, aumenta os gastos, mesmo que não tenha aumentado a receita, pelo simples fato de ter recebido um cartão de crédito. Um outro exemplo de cartão de crédito é um experimento que eu comentei ou no episódio de compra compulsiva ou no episódio de cartão de crédito. Agora eu não lembro exatamente. Mas eu comentei também num experimento em que eles mostram, né, assim, as fotos dos produtos e eles dizem se querem pagar com cartão de crédito ou se quer pagar com cartão à vista ou dinheiro. E o simples fato de mostrar o cartão de crédito faz com que as pessoas comprem mais. Ou seja, cartão de crédito é como se fosse uma tentação para que tu gaste mais. E aí lá no episódio de cartão de crédito eu explico por que isso acontece. Se tu tiver interesse, acho que é o segundo ou o terceiro episódio. Que daí casa com isso que eu tô falando. Então, o cartão de crédito pode ser visto como uma tentação. Um outro estudo avaliou as pessoas passeando na rua, né, e o quanto o ambiente que estava posto ali podia induzir elas a comprar mais ou menos, né? Ou seja, quais são as tentações no ambiente que fazem com que tu acabe comprando mais. E aí o estudo fala que colocou GPS nas pessoas, né, analisando o percurso que elas estavam fazendo numa cidade específica que eles estavam analisando. Então pensa que vai viajar para uma cidade, tu chega na cidade e alguém chega para ti e diz assim, olha, a gente está desenvolvendo um estudo, eu posso colocar um chip em ti e depois no final do dia pedir para que você responda um questionário? Então foi exatamente isso que eles fizeram, né? E aí eles ficaram acompanhando onde que essas pessoas caminhavam e se o lugar que elas caminhavam era um preditivo para aumentar ou não o consumo. E aí o que eles descobriram? E aí eu lembrei muito da minha cidade natal, Santa Maria, Rio Grande do Sul, em que tem essas ruas assim, né? Que tipo de rua que eles conseguiram identificar que é a que geram mais consumo? São aquelas ruas que não passam carros, então são aquelas ruas que realmente são destinadas ao consumo, né? Que tem loja dos dois lados e que tem um ambiente mais organizado, ele fala ali um ambiente de maior qualidade, né? As pessoas falam. Então, esse ambiente induziu as pessoas a comprarem mais. Eu lembrei da minha cidade, porque lá na minha cidade tem um lugar que se chama Calçadão, que é uma rua que não passa carro, uma rua que só pedestres, e ela, dos dois lados, tem lojas, né? E aí eu lembrei dessa rua que nesse experimento eles descrevem uma coisa muito parecida e segundo eles esse ambiente gera tentação, ou seja, o ambiente é um preditivo para aumentar o consumo. Por quê? Porque ele tem vários estímulos e aí entenda a tentação como estímulo mesmo, sabe? Tem vários estímulos que fazem com que as pessoas acabam consumindo. Então, se tu estiver com um objetivo, por exemplo, a Joana, e está
com um objetivo de economizar, estar nesse tipo de ambiente constantemente, então, eu vou trabalhar e eu vou passar por aquela rua. Eu vou não sei em que lugar e eu vou passar por aquela rua. Evite isso. Depois eu vou falar das estratégias, né? Mas alimentar, né, essas tentações, ela vai fazer com que tu compre mais. E é o que essa pesquisa mostra, né? O fato dessas pessoas passarem nesse quarteirão faz com que elas comprem mais. Por quê? Porque elas estão diante de mais tentações. E estar diante de mais tentações faz com que a gente compre mais. Quer ver outro exemplo? Foi feita uma pesquisa mostrando fotos, né? Então, para pessoas, obviamente, que tinham um transtorno de compra compulsiva. E aí, essas pessoas, eu já fiz um episódio também falando sobre compra compulsiva aqui, um episódio bem bacana, vale a pena olhar. Quem tem essa fissura por comprar, sabe? É importante a gente ter consciência disso, como eu digo sempre. A gente não muda aquilo que a gente não conhece. Se tu tem um comportamento em que tu pensa constantemente sobre compra, vai pesquisar, vai avaliar, vai entender, porque tem que ser corrigido isso, né? Então, nós precisamos entender o nosso comportamento para que a gente consiga entender quais são as estratégias a serem empregadas para corrigir esse tipo de padrão. E aí, voltando, né? Fechando o paralelo. Pode ver que volta e meio eu faço esses paralelos, né? E aí, essa pesquisa, o que eles faziam? Eles pegavam fotos, né? Tinham 2 grupos. Um grupo que era o comprador compulsivo, né? Pessoas que tinham transtornos de compra compulsiva. E um outro grupo que eram pessoas normais, como eu, como você, como diversas outras pessoas que não têm essa predisposição muito elevada ao consumo. E aí, eles mostravam fotos para essas pessoas. Fotos de compra, né? Então, e era muito rápido, tipo milissegundos. Todo o experimento durava 6 minutos, sendo que eles mostravam em torno de 80 fotos para a pessoa. Então, era assim, 10 fotos que elas mesclavam entre fotos de compra e fotos neutras. E aí era 10, uma atrás da outra, um intervalinho mais 10, um intervalinho mais 10 e depois um questionário. Todo o processo levava 6 minutos. Ou seja, as fotos elas eram muito rápidas, né? Eles fazem essa estratégia de muito rápida, porque daí tu não tem tempo de processar, racionalizar, avaliar, né? Então, tu só tem aquela resposta automática do teu cérebro. Não dá tempo do teu córtex pré-frontal ir lá e amenizar o sentimento emocional e dizer assim, calma, isso aqui não é real, ou qualquer coisa assim, sabe? Ele realmente... Tu vai ali apresentar qual é a tua essência biológica, qual é a descarga que vai acontecer automaticamente. Então, essas coisas que passam bem rápidas, elas buscam averiguar isso, né? O que de forma mais rápida acontece ali, qual é a tua reação mais rápida. E aí eles avaliam essas reações. E aí, a partir dessa apresentação dessas imagens, o que eles conseguiram demonstrar? Que as pessoas que têm transtorno por compra compulsiva, né, que tem essa predisposição a comprar mais, elas, ao verem simplesmente imagens de consumo, ou seja, a imagem de consumo ali, ela é a tentação. Na academia a gente chama isso de priming, né, ou se não de iscas, de pistas, né, e aí a gente fala que a gente é mais reativo, que essa pessoa é mais reativo às pistas. Por quê? Qual é a pista? É simplesmente a imagem de compra. O fato de olhar para a imagem de compra já faz com que ela tenha uma maior predisposição a querer comprar. Porque ela já tem esse padrão enrustido nela, né? E aí, o que eu quero dizer com todos esses exemplos? Que pistas, prime ou tentações, seja lá o nome que tu queira empregar, e aí eu comecei usando a palavra tentação porque didaticamente ela é mais compreensível do que eu dizer pistas ou dizer prime, né? Se tu estiver diante de tentações, tu vai ter uma maior dificuldade a te manter na direção do objetivo que tu estabeleceu. Então, estar exposto a tentações faz com que tu acabe falhando, tu não consiga seguir na direção dos teus objetivos, das tuas metas. E aí a gente tem que entender, ok, eu já entendi que
Uma simples imagem de compra pode fazer com que eu compre mais. Um simples cartão de crédito que eu nem tinha pode fazer com que eu compre mais. O simples ambiente da rua que eu estou andando pode fazer com que eu compre mais. Tem outras pesquisas também que mostram na internet os vários estímulos pelos quais a gente está exposto. Então eu já entendi que eu não posso, né, de forma resumida, para sintetizar esse conceito, eu não posso estar de dieta e deixar o pote da castanha, o pote da amendoim à disposição. E aí vem então a estratégia diante dessas tentações. O que eu preciso fazer para conseguir não cair nessas tentações? E aí tem uma passagem que acaba sendo muito utilizada para explicar isso, que vários economistas usam, que é a de Ulisses e as sereias, né? Diante dos cantos das sereias. Diz que Ulisses, ele estava navegando e num lugar específico ele precisava passar pelas sereias. E aí ele já sabia que as sereias tinham um canto lindíssimo. Só que o que acontecia? Todas as pessoas que escutavam o canto da sereia e iam em direção a elas acabavam tendo seus barcos naufragados e morriam e desapareciam. Então o que ele pensou? Bom, eu sei que eu vou estar diante de uma tentação, né? O canto das sereias é uma tentação. O que eu preciso fazer para passar pela tentação, mas me manter focado no meu destino? Aí, qual foi a estratégia que Ulisses adotou? Ele pediu que toda a tripulação colocasse cera no ouvido para não escutar os cantos das sereias. E aí ele pediu que ele fosse atado no mastro, mas que não fosse colocado nele a cera no ouvido. Ou seja, ele criou uma barreira que ele conseguisse aproveitar o canto das sereias, mas ele estivesse impedido de seguir aquele instinto que seria automático, né, de ir em direção às sereias, que ele estivesse impedido de fazer isso. Como? Atado, preso, né? Então, chama isso, tecnicamente, né, de compromisso. É quando tu emprega estratégias de compromisso. Diante de uma tentação, eu vou fazer um compromisso que impeça que eu caia na tentação. Então, o Ulisses fez exatamente isso, né? O Ulisses diz assim, não me prende aqui no mastro, que daí eu tô impedido. Eu tenho um compromisso comigo mesmo e eu vou cumprir com esse compromisso. Como? Impedindo, criando barreiras para que eu não caia na minha própria tentação, no caso, na tentação do canto das sereias, né? Então, essa é uma primeira estratégia que a gente pode adotar quando nós estamos diante de tentações. É criar barreiras para que a gente não caia. Tem uma outra passagem no livro do Richard Thaler que ele fala assim, pensa que tu vai ficar perdido, né? Perdido não, mas que tu vai ficar numa ilha deserta durante 10 dias e que tu tem lá uma cabana. E aí dentro dessa cabana, inicialmente, tu tinha todos os suprimentos para passar os 10 dias na cabana. Só que acontece um problema, a tua cabana é invadida, animais passam por lá, o urso come toda a tua comida e tu fica sem comida. Restam apenas 10 barras de proteína, 10 barras de cereais. E tu tem que sobreviver com essas 10 barras de cereais até o término do teu tempo ali, que são os 10 dias. O que acontece? Qual seria uma estratégia de compromisso para que impeça que tu coma mais do que deveria nos primeiros dias? Se a gente tivesse um cofre, né, para cada uma das barras. Então, assim, o cofre pro dia 1, o cofre pro dia 2 e o cofre só se abre depois que o dia virar. Aí, assim, a gente estava impedido de comer. E isso é uma estratégia de comprometimento, né? Eu criei uma barreira que me impede de realizar aquilo ali. E, Jéssica, como que eu posso colocar alguma estratégia para que eu não caia na tentação? Por exemplo, pensando no cartão de crédito. Eu sei que o cartão de crédito ele é uma tentação. E aí, se eu somar o cartão de crédito junto com o fato de que todos os dias eu tenho que passar por aquela rua X que é cheia de tentações, como que eu posso empregar uma estratégia de comprometimento para que eu não gaste com cartão de crédito?
Uma estratégia bem radical é realmente tu cortar o teu cartão de crédito. E isso hoje em dia é problemático, né? Porque tem nos telefones, tem o cartão de crédito digital. Então, tu também tem que tirar a disponibilidade desses cartões virtuais, né? Mesmo que no teu telefone. Então, é realmente tu eliminar cartões da tua vida. Ah, Jéssica, mas isso é muito radical. De novo, e eu já falei sobre isso quando eu falei no primeiro episódio, e esse episódio casa muito com aquele, que é o primeiro episódio que eu falei sobre autocontrole. Nós não temos condições de manter o nosso autocontrole por um longo período de tempo, né? Nós somos suscetíveis a cair nessas tentações. Então, se tu olha e pensa assim, nossa, mas é uma estratégia agressiva. Sim, mas melhor uma estratégia agressiva do que tu tentar confiar na tua força de vontade. A nossa força de vontade, ela falha. E ela falha constantemente. Então, a gente tem que empregar estratégias para amenizar um risco, né? É como o Ulisses estar preso no negócio lá no mastro. Ele está empregando uma estratégia que inibe ele de errar. Por quê? Porque ele foi extremamente radical. Me prende, porque eu sei que se eu não prender, eu caio na tentação, né? Então, a mesma coisa a gente tem que fazer conosco. Se eu sei que eu tenho uma predisposição muito grande a gastar com cartão de crédito, eu tenho que eliminar o cartão da minha vida. Daqui a pouco, sacar dinheiro e andar com dinheiro vivo, isso pode ajudar. Porque o dinheiro vivo tu vê saindo quando tu compra, isso te gera dor do pagamento e aí acaba que tu gasta menos. Então, esse tipo de estratégia, estratégias interessantes para ir controlando, né? Empregando estratégias que façam com que tu tenha a menor chance de cair nas tentações. Uma outra estratégia é a estratégia da recompensa e do prejuízo, né? Então, eu posso trabalhar com comprometimento, me inibindo, né? O fato de eu ter ali à disposição as coisas para que eu acabe caindo na tentação. Então, voltando ao exemplo da castanha, é não ter a castanha, né? Se a gente fosse entrar mais a fundo, a gente podia discutir estratégias de nudge, mas não é o caso. Hoje eu não quero focar nisso, mas a gente poderia empregar e discutir toda essa teoria, né, de arquitetura da escolha, de melhorar o ambiente, né, ou seja, são mudanças situacionais para melhorar a minha tomada de decisão. Uma outra estratégia que tu também pode estar empregando para não cair tanto em tentações é trabalhar com essa questão de recompensa e penalidade, né? Eu já falei aqui, o nosso cérebro, ele sempre vai buscar amplificar o prazer e minimizar a dor. Então, diante de tentações, eu tenho que tentar fazer uma mudança intrapsíquica. O que significa isso? É mudar a minha crença, é mudar a minha percepção sobre aquelas coisas. Potencializando, por exemplo, assim, ó, isso aqui é uma tentação, mas qual é o prejuízo que eu vou ter? E aí, psicologicamente, tu trabalhar, né, pensando, o prejuízo é esse. Tipo, tentar te relembrar de todos esses prejuízos para que tu não caia nessa tentação. Da mesma forma, potencializar todos os benefícios, né? Então, uma pessoa que estabeleceu lá no final de 2022 que em 2023 ela ia investir todos os dias, todos os meses, né? Ela tem que fazer essa estratégia. Quais são os benefícios que eu tenho ao investir? Quais são os prejuízos que eu tenho ao não investir? Isso eu estou fazendo uma manipulação intrapsíquica para mostrar para o meu cérebro que vale a pena empregar aquele comportamento porque vai me trazer uma recompensa e vai me minimizar uma dor. E aí essa é uma outra estratégia que a gente pode adotar para minimizar a nossa predisposição a cair em tentações. Então, comprar, por exemplo, né? Ou não investir, ou não se organizar. O não se organizar é ótimo empregar essa estratégia, né? Eu estou numa bagunça financeira. Eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu gasto. Pega um papel e caneta e escreve quais prejuízos não saber quanto eu ganho e nem quanto eu gasto tem me gerado na minha vida. Aí tu vai colocar lá, por exemplo, fico nervosa cada vez que saio, porque não sei se eu vou ter conta de pagar o cartão de crédito. Fico nervosa todo final do mês, tenho medo de abrir a conta bancária, porque pode ser que eu esteja no negativo e eu nem sei. Aí vai listando tudo isso. Ou seja, é como se tu estivesse abrindo o teu olho para enxergar os problemas que aquele comportamento está te gerando.
De um outro lado, coloca, tá, mas e se eu começar a me organizar, quais são os benefícios que eu vou ter? Aí lista, eu vou ficar mais tranquila, eu vou conseguir ter mais liberdade de escolha, porque eu vou conseguir me organizar e vou saber quanto de dinheiro eu tenho disponível para gastar livremente no mês, quanto que eu tenho para investir. Então vai ser muito melhor. Aí é esse trabalho entre potencializar os benefícios e minimizar os prejuízos que eu estou tendo pela manutenção daquele comportamento, pode fazer com que tu também lide melhor diante das tentações. Então essas duas estratégias, elas são bem interessantes. Essa intrapsíquica, né, que é trabalhar com benefícios e prejuízos, potencializando o benefício e minimizando os prejuízos, e aí fazer todo esse trabalho realmente de racionalização. As listas, elas ajudam muito nisso, né? E esse outro que é uma estratégia de comprometimento, que é uma estratégia de mudança situacional. Então, o que eu preciso fazer no meu ambiente para minimizar o risco de eu cair na tentação? É não ter a castanha em casa, é não ter o cartão de crédito, é para investir, por exemplo, colocar um investimento automático. Todo dia 5, quando cai o meu salário, automaticamente já sai lá um valor X para minha conta em investimento. Isso é uma estratégia interessante para que tu não caia na tentação de achar que aquele dinheiro é teu e saia gastando. Então, diante dessa primeira dificuldade, que é as tentações, essas duas estratégias ajudam bastante. Além disso, essas tentações, elas também nos levam a uma outra falha, que é tão grande quanto, que é a antecipação dos prazeres, né? Cientificamente, a gente chama isso de viés intertemporal ou desconto temporal, que nada mais é do que essa nossa predisposição a querer antecipar os prazeres. Ou seja, entre ter um benefício hoje e um benefício amanhã, eu prefiro hoje, né? Eu quero sempre desfrutar das coisas hoje. Eu tenho uma... É legal que ele diz que o telescópio está defeituoso, né? Porque a gente olha para o futuro, mas está meio distorcido o futuro. E o real está aqui hoje, então eu prefiro o real hoje do que ficar olhando para o futuro distorcido. Então é bem interessante essa analogia que ele faz. E aí, pensando nesse telescópio defeituoso, eu inclusive montei um slogan que diz assim: olhe para longe, mas sem tirar os teus pés do chão, né? E esse olhar para longe é não olhar com um telescópio defeituoso, né? Não distorcer a percepção do futuro, mas também é olhar para o teu presente e entender qual é a situação que tu está. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na nossa quarta estratégia. Mas focando na nossa segunda estratégia, o que eu quero dizer? Nós temos uma predisposição a antecipar prazeres que a gente ainda não tem condições de pagar. E aí há inúmeros exemplos, né, de como isso acontece, mas tem um artigo especial que trouxe um exemplo que eu achei sensacional. Pensa que tu tá numa turma, numa palestra, e que o professor pega e pergunta assim: tu quer R$10 hoje ou tu quer R$11 amanhã? E ele perguntou isso diante de um público de estudantes, e um estudante levanta a mão e diz assim: eu quero R$10 hoje. Aí o professor chama ele e diz assim: vem cá, então receber os teus R$10, entrega os R$10 e fala assim: fulano, mas por que tu quer R$10 hoje? Essa decisão, ela não é uma decisão irracional? Afinal de contas, se tu esperar, amanhã tu vai ganhar R$11. Daí o aluno olha para ele e diz assim: não, professor, eu vou pegar os R$10 hoje, porque os R$10 hoje eu vou no bar e consigo comprar 2 cervejas, cada cerveja custa R$5. Se eu pegar os R$11 amanhã, eu compro as mesmas 2 cervejas. Portanto, não me faz a menor diferença esse R$1 a mais, porque o meu objetivo é as cervejas. E infelizmente o bar não vende cerveja fracionada, então eu vou optar pelos R$10 hoje para comprar minhas 2 cervejas hoje. Afinal de contas, né, professor, eu aprendi com o senhor que melhor 2 cervejas hoje do que 2 amanhã. E sai, e aí é ovacionado pela plateia, né, pelos colegas. Aqueles risos e aquela brincadeira toda. Esse foi um exemplo, num artigo inclusive, né,
E eu achei muito interessante, porque mostra o quão irracional é, né? E o quão subjetiva é essa avaliação. A avaliação, nesse caso, ela não é olhando o valor do dinheiro de forma absoluta, mas tem um emprego, né, de uma avaliação subjetiva, que é atrelado, no caso dele, à cerveja. Se a cerveja custa R$ 5 e eu não vou conseguir comprar com R$ 1 mais nada de cerveja, então me dá logo 5 que eu quero tomar cerveja hoje. Ela é extremamente voltada para a necessidade dele. Necessidade não, né? Desejo, porque não tem nada de necessário beber 2 cervejas, ainda mais durante a semana. Enfim, acaba que não é nada racional, né? Porque ele tá só atendendo aquele desejo. E aquele desejo, ele é um desejo que não é racional, que não é absoluto, é um desejo relativo, né? A atribuição de valor para aquelas 2 cervejas hoje, ela é completamente relativa. Porque para mim, por exemplo, não faria o menor sentido, porque eu não bebo cerveja, então não faria, na verdade eu bebo quase nada de bebida nenhuma. Então qualquer bebida para mim não faria o menor sentido, porque me dá amanhã os R$ 11, porque, né, não tem o menor sentido. Então, percebe que o simples fato de eu não beber, para mim, não faria diferença. Mas pode ser que se eu avaliasse por uma outra ótica, tem um livro aqui para comprar e hoje ele tá 10, amanhã ele vai estar 10, mas, tipo, eu quero começar a ler esse livro hoje. Me dá os R$ 10 hoje porque eu quero começar a ler o livro. Ou seja, não é os R$ 10, mas é o que ele pode comprar. E o que aquilo que ele pode comprar tem de relação contigo. Quer ver um outro exemplo? Suponha que tu e um teu amigo estão na seguinte situação. Vocês gostam muito, muito, muito de futebol. E alguém chega para vocês e diz assim, vocês ganharam um ingresso. E vocês precisam escolher qual desses ingressos vocês vão querer para o jogo de futebol que vocês adoram. O primeiro é amanhã o jogo, mas é das fases iniciais. Se tu aguardar daqui 1 ano, o ticket que tu vai estar ganhando é o das quartas de finais. E se tu aguardares 2 anos, o ticket que tu vai ganhar é da final. Qual que tu prefere? Nos 2 casos, tu e o teu amigo optam por ganhar o ticket da final. Afinal de contas, né? É muito legal estar na final. E o valor atribuído a estar na final é muito grande. Entre usufruir do benefício hoje de ir no jogo de futebol das fases iniciais ou esperar 2 anos, mas poder estar na final, essa espera é compensada pelo benefício de conseguir ir num jogo que é muito mais legal, que é o da final. Só que acontece que um de vocês não é muito racional na escolha. Escolhe inicialmente, né? Digamos que tu seja a pessoa coerente da história e que daqui 1 ano cheguem pra ti e perguntem assim, hoje a gente está a 1 dia do jogo das quartas de finais. E a gente pode trocar. Tu pode ir amanhã no jogo da quarta de final e abrir mão do jogo daqui 1 ano da final. Tu olha e diz assim, não, pra mim eu sigo achando mais legal tá lá na final. Aí pro teu amigo é feita a mesma pergunta. E ele olha e diz assim, putz, mas eu quero ir no jogo hoje. Amanhã, no caso, eu quero ir no jogo das quartas de finais. O que tá acontecendo aqui? Tu está sendo coerente com a tua escolha temporal. Se lá atrás, pra ti, tu dava maior valor a ir na final, hoje tu tá mantendo essa decisão. Tu é coerente. Entretanto, teu amigo está sendo incoerente com a escolha temporal dele, porque ele está tendo um desvio de preferência. O que ele achava que ele preferia, naquele momento ele está abrindo mão em prol de outra coisa. Ou seja, o valor que ele atribuiu à final, em comparação com as quartas de finais, é como se antes a final estivesse aqui e as quartas aqui. No momento da escolha, como a quarta de final é amanhã, ele fez isso aqui. A gente chama isso de desconto temporal, né? Pensa que, por exemplo, ele estava dando uma nota de 100 para o jogo das quartas de finais. E ele descontou um valor pela espera. Então,
a final não estava valendo 100, a final estava valendo 90, porque ele tinha um ano para esperar, então ele descontou 10% aqui. E aí a final estava valendo 90 na percepção de valor dele. Então ele optou por ir nas quartas de finais, porque as quartas de finais estava valendo para ele, né? Como da mesma forma que o menino da cerveja estava valendo mais para ele tomar 2 cervejas hoje do que amanhã. Nesse caso, o teu amigo estava valorizando mais ir no jogo amanhã das quartas de finais do que esperar mais um ano para ir no jogo da final. Então ele fez um desconto temporal. O valor de usufruir hoje daquele benefício estava maior do que o valor de esperar. Então é exatamente isso que nós fazemos. Quando nós temos que esperar muito por algo, é como se a gente descontasse um valor pelo tempo da espera. Então, se eu fosse usufruir daquilo hoje, tinha um valor, mas como eu tenho que esperar muito, isso vale menos. É o jogo que ao invés de valer 100, mesmo sendo um jogo melhor, que é o da final, ele vale 90. Porque eu vou ter que esperar. E aí a gente acaba priorizando o prazer imediato, porque ele tem um valor subjetivo avaliado maior. Ele vai me dar esse prazer imediato. E eu acabo sempre buscando esse prazer imediato, né? Sempre buscando, lembra, potencializar o prazer e minimizar a dor. Esperar é doído, então eu vou potencializar o prazer, que é usufruir agora. E aí o problema disso é que diante de muitas tentações e diante do padrão do nosso comportamento de querer recompensas imediatas, a gente acaba fazendo com que os nossos planos não sejam mantidos. Exemplo, mais uma vez, estabeleci lá que eu queria investir todos os meses. Mas nesse mês, um amigo meu chega para mim e diz assim: vamos no show do fulano de tal, que é um artista que a gente adora, porque ele tá em turnê e é a última turnê da vida dele. O que tu vai fazer? Puxa vida, é a última turnê, é um artista que eu gosto, depois eu não vou ter outra oportunidade, eu vou abrir mão do investimento que eu tinha estabelecido lá para ir hoje. Então eu tô abrindo mão do que eu tinha estabelecido para usufruir de um prazer imediato. Tem um artista que diz uma frase bem interessante, né? Que ele diz assim, que nós todos, nós queremos ser melhores, né? Nós queremos ter mais autocontrole, nós queremos emagrecer, nós queremos fazer exercício físico, nós queremos investir, mas não hoje. Por que ele coloca essa frase, né? Porque todos nós queremos ser melhores nesses quesitos no longo prazo. Mas o nosso comportamento diário acaba sendo desviado desse propósito e a gente acaba escorregando. Então é exatamente isso que acontece nas escolhas intertemporais. Nós antecipamos esse prazer e deixamos de lado o longo prazo. E isso acaba corroendo, né, o nosso comportamento, porque a gente acaba se distanciando do que seria o nosso propósito. Por quê? Por causa do show que a gente quer ir, por causa da roupa que eu quero. E aí é engraçado porque o nosso cérebro ele sempre vai usando estratégias de convencimento. Tu jura de pé junto que aquela é uma escolha racional. Quando teu amigo te convida para ir num show da pessoa que tu gosta e é a última turnê, tu julga que aquilo é racional. Porque afinal de contas, tu não vai ter outra oportunidade. E aí, tu escolhe achando que realmente tu tá tomando a melhor decisão, né? E aí, como que a gente consegue contornar isso? Qual é uma estratégia que a gente conseguiria empregar pra gente não cair nessas tentações e antecipar os prazeres? Aí vamos falar do teste do marshmallow, que é um teste super conhecido em escolha intertemporal, que foi um dos primeiros experimentos na área, né? Que ele avalia, eu acho que eu até já comentei aqui sobre ele, que ele avalia como que as crianças reagem diante de uma espera para ganhar uma guloseima. Se
popularizou o marshmallow, mas na verdade eram vários tipos de doces, biscoitos, enfim. E aí o experimento era mais ou menos assim. A criança entrava numa sala, olha, tu tem isso aqui de doce à tua disposição, mas se tu conseguir esperar X minutos, quando eu voltar eu te dou uma recompensa e tu dou mais X doces, né? Então a criança tinha que empregar autocontrole diante de uma tentação e não antecipar um prazer. Então ela tinha que abrir mão daquele prazer imediato, que era, por exemplo, comer um marshmallow, para que daqui 15 minutos ela comesse 2 marshmallows. Então ela tinha uma tentação, um marshmallow, ela tinha uma escolha intertemporal, que era comer aquele marshmallow imediatamente, ou ser coerente com a escolha inicial dela, esperar e comer 2 marshmallows lá para frente. E aí o que eles descobriram nesse estudo? E aí, 2 estratégias interessantes que a gente pode empregar. Que quando as tentações elas não estavam diante dos olhos das crianças, né? Então estavam mais distantes, elas conseguiam esperar mais. Então, crianças que conseguiam esperar ali em torno de 1 minuto, se não estivessem com os doces na frente, elas esperavam até 11 minutos. Ou seja, ampliava muito o tempo que elas conseguiam se manter no autocontrole, pelo simples fato de não estar com a tentação à sua disposição. Então a gente soma 2 estratégias, né? 2 falhas e, consequentemente, 2 estratégias. Eu tenho uma tentação e eu tenho a alternativa de usufruir de um prazer agora. Como que eu vou fazer para não cair nem na tentação e nem antecipar prazer? Eu vou distanciar essa tentação dos meus olhos. Então, eu não vou mais passar naquela rua que eu passo sempre e que instiga o meu consumo. Eu vou fazer uma volta e não vou passar por aquela rua, né? Porque eu vou tirar dos meus olhos, eu vou tirar da minha vista aquela tentação. Isso vai fazer com que eu não antecipe um prazer que eu ainda não tenho condições de pagar. Por exemplo, eu não tenho condições de pagar todas as roupas que eu quero comprar na rua. Se eu passar naquela rua e cair na tentação, eu vou estar antecipando um prazer que eu ainda não tenho condições de pagar. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar da minha vista. Isso é uma estratégia que a gente pode empregar. Uma outra estratégia, que está muito relacionada com a outra que eu estava falando sobre comprometimento, né? Que é tu montar estratégias que realmente restringem o teu comportamento naquela direção. Uma outra coisa que eles também testam nesse experimento é que, por vezes, eles pedem para a criança, ao esperar, não ficar pensando no doce, mas pensar em alguma coisa divertida. Ou seja, o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando com o foco atencional da criança. Porque quando nós queremos alguma coisa, nós temos um afunilamento atencional. A gente só pensa naquilo. Então, se a criança ficar pensando, eu quero aquele doce, 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 ela vai ficar pensando naquele doce. E aí há um risco maior dela cair na tentação. Agora, se ela ficar pensando na festinha do colega, num parque de diversões que ela foi, numa experiência que ela teve com a família, ela mudou o foco atencional dela. E isso faz com que ela tenha mais autocontrole e não queira antecipar aquele prazer. Então, uma coisa que a gente pode adotar é isso, é mudar o nosso foco atencional diante de tentações e diante de opções de antecipar prazeres que a gente ainda não tem condições de pagar. Então, se eu queria muito ir no show, só que eu sei que ir no show compromete o meu investimento do mês, eu vou buscar coisas para mudar o meu foco atencional, para que eu não fique pensando no show. Então eu vou ir fazer uma trilha, eu vou ir com os amigos fazer um churrasco, eu vou pegar um livro que eu estava muito afim de ler, eu vou estudar alguma coisa que eu goste, eu vou fazer alguma outra coisa que tire o meu foco atencional do show, que ia fazer com que eu antecipasse um prazer e escorregasse do meu propósito inicial, que era fazer o investimento. Então, essas técnicas podem ajudar bastante e elas somam-se, né, junto com aquelas técnicas que eu já havia comentado. E aí, dentro desse processo, a gente entra para a nossa terceira falha e para outras estratégias. Se
uma das estratégias de não antecipar prazer é eu mudar o foco atencional, o que isso tem a ver com motivação? E aí a gente entra na nossa terceira falha. Quando que tu falha? Quando tu não tem motivação suficiente para seguir naquela direção. Somado à falta de motivação, às diversas tentações, tu acaba escorregando. E o que é motivação? Motivação, o nome por si só, ele já é bem autoexplicativo, né? É o motivo para a ação. Neurobiologicamente, motivação, ela manipula a dopamina no teu cérebro. Se tu, por exemplo, colocar um ratinho do lado da comida e zerar a dopamina no cérebro dele, os receptores de dopamina do cérebro dele, ele simplesmente não levanta para pegar a comida. E ele morre. Porque ele não tem motivação, ele não tem motivo para agir, para caminhar na direção daquele comportamento que vai fazer com que ele tenha aquela recompensa. Se tiver a comida na boca dele, ele come, mas ele não vai se movimentar em direção àquilo, né? Ele não vai ter o que a gente chama de condicionamento operante. Tem uma pesquisa muito famosa, que é a pesquisa de Skinner, né? Sobre o condicionamento operante, que é um ratinho que tem que apertar uma alavanquinha para ganhar comida. E aí, a partir disso, a gente aprende sobre condicionamento operante, né? Em que eu preciso fazer alguma coisa para ter uma recompensa. Na nossa vida, acontece isso, né? Eu preciso empregar comportamentos, eu preciso agir para que eu tenha as recompensas as quais eu busco. Eu até já comentei aqui sobre o experimento do macaco e tal. Eu vou fazer um podcast só sobre recompensa e motivação. Mas aqui era só para mostrar que, dentro dessa estrutura de erros, um dos erros, né, atrelados ao processo de falha na manutenção dos objetivos que a gente tinha postos é a falta de motivação. Por quê? Eu só consigo me manter firme naquele propósito se eu estou motivado para aquilo. A minha vontade de ter a recompensa tem que ser maior do que o meu desejo de cair naquela tentação. Então, indo para um exemplo de comida, né? A minha vontade de comer o doce tem que ser menor do que a minha vontade de emagrecer. Se a gente pensar em termos de investimento, a minha vontade de investir tem que ser maior do que o meu desejo de comprar o teatro e o show daquela pessoa que está em turnê. E quando eu digo vontade, eu estou falando em motivação. Eu tenho que ter um motivo maior para que eu consiga manter aquele comportamento, porque senão eu vou falhar. E aí uma estratégia para que a gente consiga isso, lembra que eu comentei do foco atencional agora há pouquinho? Para trabalhar a motivação é a mesma coisa. Eu preciso mudar o meu foco atencional, né? Potencializando, então, introduzindo aquilo que eu falei no início, que é quase uma mudança intrapsíquica. Eu tenho que valorizar os benefícios e minimizar os prejuízos, né? Então, eu tenho que enxergar os prejuízos de não empregar aquele comportamento, potencializar os benefícios de seguir firme naquela direção para que eu consiga realmente não cair nas tentações e estar motivado na direção daquilo. Então, uma estratégia em relação à motivação que a gente pode adotar é tu estabelecer vínculo emocional com os teus objetivos. Por que estabelecer vínculo emocional com os teus objetivos? E aí a gente entra naquela coisa, né, que os coachings falam muito, e não que eu tenha alguma coisa contra os coaches, mas é que às vezes é aquela coisa muito, motivação, e não é, tem ciência por trás disso, né? Infelizmente, a palavra coaching, ela acabou sendo pejorativa em alguns momentos, né? Porque há muito oba-oba por aí. Embora haja muitos profissionais bons, há muito oba-oba por aí, né? Mas uma coisa que eles falam é dessa coisa de tu realmente te imaginar no futuro, né? Imaginar esta nova condição. E isso não está do todo errado. Neurobiologicamente, isso realmente é importante, porque isso aumenta a tua motivação. Porque tu estabelece vínculo emocional com o teu futuro. Tu estabelece, porque pensa assim, eu tô hoje, né? Eu quero um chocolate hoje, eu quero um chocolate daqui
um ano. Eu quero um chocolate hoje. Eu quero aquele gostinho, aquela coisa, que delícia, me deu água na boca. Esperar um ano? Não, né? Eu quero hoje. Então, agora, se tu pensar, e óbvio, eu tô fazendo uma analogia meio escrota, né? Agora, se tu pensar assim, nossa, mas eu vou esperar, porque daqui um ano eu vou ter esse chocolate em dose dupla, porque eu vou ganhar 2 desses chocolates. Então, eu vou ter um prazer melhor. E aí, se a gente trazer para um exemplo melhor do que o chocolate, né? Olha, eu vou me sacrificar hoje, eu não vou ir naquele show, né? Eu não vou ir naquele evento. Entretanto, eu vou investir e eu vou ter segurança, eu vou poder viajar, eu vou ter liberdade de escolha, eu não vou estar que nem... Aí tu pode fazer até comparativos, assim, que nem fulaninho, que nem a tia, que nem o tio, que estão nessas condições. Por quê? Mais uma vez, prazer e dor. Então, conseguir visualizar a realidade é uma estratégia interessante para que a gente consiga se manter motivado e assim consiga se manter na direção daquele objetivo. Então, pode parecer balela de coaching, mas faz sentido neurobiologicamente. Se a gente estabelecer esse vínculo emocional com os nossos objetivos, com os nossos sonhos, nós vamos sim conseguir nos manter mais firme na direção daquele objetivo e falhar menos, né? Então é uma estratégia que pode sim ser empregada. E por fim, mas não menos importante, e eu não me detive muito na parte de motivação, porque eu quero fazer um episódio específico sobre motivação, falando sobre recompensa, falando sobre dopamina, falando sobre receptores, falando sobre todo esse contexto que é interessantíssimo para a tomada de decisão financeira. Então, como eu quero fazer um episódio específico sobre ele, eu não me detive nisso, tá? Mas é só nesse momento a gente precisa entender que motivação importa. Eu preciso estar motivado. O motivo para me manter com um comportamento que hoje é um pouco desagradável tem que ser focado em algo que eu realmente queira mais. Então, o motivo para não ir no show é porque eu vou ter um investimento, né? E esse investimento ele é mais importante para mim do que ir no show hoje. Eu tenho que estar motivada nessa direção, porque senão tu não vai conseguir. Então, motivação importa no processo de se manter na direção dos teus objetivos. Por isso que tu tem que saber o motivo pelo qual tu tá fazendo aquilo. Algumas pessoas me dizem assim, eu tô investindo, pra quê? Não sei, eu tô só investindo. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Por que tu está investindo? Qual é o teu objetivo com investir? Tu quer liberdade financeira? Tu quer liberdade na tua aposentadoria? Tu quer fazer uma viagem? O que tu quer segurança? Tem que estar claro o motivo pelo qual tu tá tendo que ter aquele esforço. Porque se o motivo não estiver muito claro, tu não vai fazer. Para quem já escutou eu falar um pouquinho do experimento do macaco, e eu não vou me deter aqui nele hoje, mas é só para relembrar, né, que eu tenho que saber o porquê que eu aperto o botão. No caso do macaco, é para ganhar um suco. Se ele não souber que ele vai ganhar um suco depois de apertar o macaco, ele vai deixar de... Fiz uma confusão, né? Se ele não souber que ele vai ganhar o suco depois de apertar o botão, ele vai deixar de apertar o botão. Porque ele não vai ter motivo para apertar o botão. Ele não vai ter motivação. Então, nós precisamos ter motivação. Essa balela de, só ter disciplina e ter disciplina sem motivação não existe. A pessoa é disciplinada porque ela tem um propósito. Pode ser que aquele comportamento, naquele momento, não seja o mais confortável. Fazer exercício físico, investir, não é confortável. Mais confortável ficar deitado no sofá. Mais confortável gastar o dinheiro com outra coisa. Naquele momento, hoje, vai me trazer um prazer imediato. Mas eu aceito ir fazer exercício, eu aceito não gastar hoje e investir em prol de um motivo maior amanhã. Então, se eu não tiver este motivo maior amanhã, eu não vou fazer exercício físico e eu vou acabar gastando hoje. Então, motivação importa, no resumo da ópera, né? E por fim, mas não menos importante, né? Eu comecei, ia entrar no assunto e voltei na motivação, só para concluir, deixar bem claro isso. Por fim, mas não menos importante, dentro desse processo de errar no planejamento, né? E acabar tendo falha na direção do teu objetivo,
Uma das falhas é tu construir metas e objetivos que não são realistas. Sabe aquelas pessoas meio sonhadoras demais? E aí tu pode pensar assim, peraí, Jéssica, mas a recém tu disse que uma das estratégias para ter motivação é eu conseguir vislumbrar o futuro. Aí agora tu tá me dizendo que pessoas sonhadoras demais não vão dar certo. Não, calma. Vou explicar um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Pessoas, antes de entrar no experimento, vou falar no geral. Nós, pessoas, temos uma tendência a nos frustrar muito grande. Essas pessoas muito sonhadoras que ficam assim, nossa, no ano que vem eu vou fazer uma viagem maravilhosa, eu vou investir tantos mil e eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Passa o ano, não fez nada disso. Ela olha e diz assim, puxa, não fiz nada disso. Não, mas no ano que vem vai dar certo. Ai, não deu certo de novo. Elas entram num looping de não viver na realidade, sabe? Fica com a cabeça no mundo da lua. E aí perde completamente o pé no chão. Por isso que eu fiz essa frase, né? E aí tá muito atrelado com o fato da gente olhar o futuro de forma distorcida, que é o telescópio defeituoso, né? Porque eu olho o futuro, ele não tá nítido. E o meu presente também, eu tô num chão meio bambo aqui. Então, nós precisamos, no momento que a gente constrói nossas metas e nossos objetivos, a gente precisa estar com essa luneta firme no chão. Firme no chão. Por isso que eu construí essa frase. Olhe para o longe. A luneta, ela te propicia que tu olhe para longe. Mas mantenha os teus pés bem firmes no chão. Porque sem isso, tu não consegue caminhar na direção do lugar que tu tá olhando pela luneta. Porque tu vai sucumbir na areia movediça. Lembra mais uma vez que eu falava da escada construída sem alicerce? A luneta que tá numa areia movediça, ela sucumbe. E aí tu pode até olhar para o longe, mas tu tá sucumbido naquela areia movediça. Então, nós temos que olhar para longe, né? Nós temos que saber o motivo pelo qual nós estamos caminhando e executando aquelas tarefas que nesse momento são meio desconfortáveis, mas porque nós temos um objetivo, um propósito bem claro. Entretanto, esse objetivo, esse propósito bem claro, ele não pode ser irreal. Se ele for irreal, tu vai falhar. Se ele for irreal, tu não vai te manter consistente mesmo que tu esteja motivado. Quer ver um exemplo? Eles fizeram um experimento, pegaram um grupo de pessoas e simularam várias situações. Pegaram um orçamento e disseram assim, ó, tu vai ganhar 20 mil por mês, é dentro tô dizendo os números que o próprio artigo deu, né? Inclusive, ótimos números, né? 20 mil dólares por mês. Tu vai ganhar 20 mil dólares por mês, 10 mil dólares é destinado para as despesas fixas, tu tem uma dívida a ser quitada, tu tem um valor de 5 mil que está em poupança e tu tem que economizar um valor. Aí, para alguns, eles colocaram sem estimativa de economia, outros economia de 2 mil, outros economia de 3 mil reais. O que eles descobriram? Que as pessoas que conseguem se manter firme e cumprir com a meta, ok, elas decolam. Ou seja, estabeleceu a meta, cumpriu a meta, beleza, chuchu, beleza. Agora, aquelas pessoas que têm uma meta, mas que não conseguem atingir, ao invés daquela meta potencializar, aquela meta piora. Porque o que acontece? A pessoa tinha lá um objetivo de economizar 3 mil reais por mês. Mas ela já gastou mais do que ela podia. Ou seja, ela já não vai mais cumprir com os 3 mil. Aí chega teu amigo e chega assim, vamos naquele show? Aí essa pessoa que já não cumpriu com a meta, ela tem mais predisposição a gastar no show do que aquela outra que nem meta tinha. Por quê? É mais ou menos assim. Ah, já não cumpri a meta mesmo, agora que já tá tudo errado, agora vai e vamos, que o problema já tá feito, é isso aí, vamos embora. Ou seja, é como se a circunstância do já fracassei, vou seguir fracassando e não tem mais problema. Então é como se estabelecer metas muito grandes fora da realidade, que não são coerentes com a tua situação,
fazem, ao invés de te potencializar na direção do teu objetivo, te tragam um grande prejuízo. Porque tu tem uma sensação de fracasso, tu tem uma sensação de impunidade, tu acha que tu não vai dar conta, tua percepção de autoeficácia cai, e aí tu acaba, já não consegui mesmo, agora deixa assim. Já não consegui investir em janeiro, agora já não vou mais investir. Gente, é recém janeiro, a gente tem um ano inteiro pela frente. Então, cuidado com isso, que pode parecer uma coisa extremamente boba, né? Tipo, mas é só um objetivo e eu só sou sonhadora e eu preciso ter esses sonhos. Parece uma coisa meio boba. Construa sonhos realistas com a tua situação. Mas isso é uma coisa extremamente importante para que tu consiga se manter. É melhor ter sonhos que não sejam completamente audaciosos, mas que tu vá conseguindo evoluir, do que tu ter sonho mega audacioso e tu sair fracassando logo de início. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. A gente é suscetível à evolução. Tem uma pesquisa que mostra... Vai ser a última pesquisa que eu vou comentar. Já me prolonguei aqui. Tem uma pesquisa que mostra que 2 pessoas ganham um ticket de café, né? E aí esse ticket de café ganhou de graça 10 cafés. Só que um dos cupomzinhos tinha os 10 cafés gratuitos e antes dos 10 tinha 2, como se tivesse 12 na cartela. Só que esses 2 já tinham sido consumidos. E olha que engraçado o que acontece. As pessoas que ganharam esse ticket que já tinha 2 consumido, que era igual ao outro, né? Os 2 tinham 10 para consumir, só que um deles já tinha consumido 2. Esses que já tinham consumido 2, né? Que ganharam o cupom já consumido, né? Acabaram tomando café mais rápido do que aqueles que ganharam a cartela só com os 10. Ou seja, nós somos suscetíveis à percepção de progresso. Se essa pessoa, né, viu, não, mas já consumiram 2 aqui, então eu vou consumir mais rápido. Se nós vermos progresso nas coisas, a gente acaba sendo mais motivado. Então, se tu coloca objetivos e metas muito, muito audaciosos que tu não vê progresso, porque tu não consegue ver evolução naquilo, tu acaba caindo pela metade, dizendo assim, já tá ruim mesmo, agora já era, deixa pro ano que vem, né? Aí eu já não consegui fazer dieta na terça, então eu começo só na próxima segunda. Eu já não consegui me organizar em janeiro, então deixa pro segundo semestre. E assim sucessivamente. Então, tente colocar micrometas, né? Micro-objetivos, diários, semanais, e vai percebendo os teus progressos, porque isso vai te ajudar a te manter focado nas tuas metas. Certo? Já falei demais, né? Então, só fazendo um resumo breve da nossa conversa aqui do episódio de hoje. Eu falei sobre 4 coisas que fazem com que a gente acabe errando, né? Ou seja, falhando na direção dos nossos objetivos, e dentro de cada uma delas estratégias para que a gente consiga minimizar essas falhas. Quais são as falhas? A gente é constantemente exposto à tentação, nós antecipamos prazeres que a gente não tem condições de pagar, nós não estamos completamente motivados na direção dos nossos objetivos e nós acabamos construindo metas e objetivos muito audaciosos, completamente fora da nossa realidade. Juntando tudo isso, acaba que a gente colocou meta lá no final de 2022 e acaba que fechou janeiro e talvez a gente não tenha conseguido perceber o progresso. Por quê? Porque nós estamos diante de tentação, nós antecipamos prazer, nós não estávamos motivados e nós fizemos uma meta que não era real. E aí a gente tem que implementar algumas estratégias para mudar, né? Para que a gente consiga, então, eu já sei que eu tenho essas tendências de falhar. Eu tenho, tu tem, todos nós temos. Quais são as estratégias que eu tenho que empregar para minimizar o risco de ter essas falhas? E aí eu falei de várias estratégias aqui, né? Dentre elas, eu falei sobre estratégias de tu avaliar tanto as questões de benefício quanto de prejuízo, né? Que são as mudanças intrapsíquicas. Eu falei sobre as regras de comprometimento, que são mudanças ambientais, né? Mudanças situacionais, para que tu consiga realmente criar um ambiente para direcionar o teu comportamento no melhor.
da direção daquilo que tu quer, que são aqueles compromissos, né, que é o Ulisses lá preso no negócio. Eu falei sobre os aspectos relacionados à antecipação, né, ou seja, eu conseguir estabelecer um vínculo emocional com o meu futuro, porque isso vai fazer com que também eu me sinta mais motivada na direção daquilo. Eu também falei sobre, agora por último, né, de não criar metas mirabolantes, criar micrometas que eu consiga avaliar progresso. Então, todas essas são estratégias que podem te ajudar a seguir nos teus objetivos, nas tuas metas sem falhar. E isso vai fazer com que tu não te sinta frustrado, e isso vai te motivar ainda mais a seguir na direção das tuas metas e dos teus objetivos, sem achar que tem algum problema contigo porque não tinha dado conta ainda. Certo? Espero que tenha contribuído, espero que com esse episódio tu consiga, no ano de 2023, e também, né, com aquele episódio de planejamento, tu consiga aí não falhar tanto. E aí eu acho que é importante dizer um negócio, né? Não existe uma linha reta, sabe? Não importa o que tu vai fazer hoje. Hoje eu não investi. Mas importa o somatório de dia depois de dia, depois de dia, depois de dia, depois de dia, depois de dia. É isso que vai determinar lá na frente o teu resultado. Não é tu comer hoje uma castanha, mas é todos os dias tu comer um balde de castanha. Não é hoje tu comprar uma coisa, mas é todos os dias tu comprar. Então, o problema não está em uma compra, em uma castanha. O problema está na repetição desse comportamento. Então, não fique preocupado que tu falhou. Eu falhei em janeiro. Não importa. O que importa é se no somatório de todos os meses tu está evoluindo. A gente não quer fazer assim. E eu não quero que tu tenha uma vida. Essa semana eu fiz maravilhoso, semana passada eu fiz péssimo, essa semana eu fiz maravilhoso, essa semana eu fiz péssimo. Não, eu quero que a gente construa um estilo de vida de modo que pode não ser perfeito, mas está sempre caminhando para cima, gradativamente. Esse é meu objetivo aqui, que a gente construa uma vida sempre caminhando para frente. Dias bons, dias nem tantos, mas sempre caminhando para frente. O que determina o nosso resultado lá na frente é o somatório e não um ato em específico. Que no somatório sejamos melhores, que no somatório a gente empregue comportamentos na direção das metas que nós estabelecemos. Isso vai determinar se a gente vai alcançar ou não essa meta, certo? Espero que tu alcance as tuas metas. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloca aqui nos comentários, que juntos a gente vai aí construindo um 2023 na direção dos nossos objetivos, na direção das nossas metas, minimizando, né, o impacto dessas tentações, o impacto dessas antecipações de prazeres, o impacto de não estar motivado, o impacto de, por vezes, ter feito meta errada, né, e recalcular a rota. Então, sabendo e tendo esses conhecimentos, a gente consegue minimizar o impacto dessas falhas e caminhar melhor na direção dessa caminhada mais constante para os teus objetivos e as tuas metas. Se você gostou, se você achou que esse conteúdo pode te ajudar e ajudar outras pessoas, curte, compartilhe e vamos fazer com que esse tipo de conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Meu muito obrigada e até a semana que vem.